Você já sentiu que suas próprias atitudes, mesmo as mais simples, podem estar fechando portas e afastando você das bênçãos que tanto espera? Essa pergunta costuma tocar lá no fundo, naquele espaço íntimo onde os sonhos se misturam com temores. Será que alguns hábitos estão silenciosamente tirando de você aquilo que Deus preparou? Permita-se essa dúvida, não como acusação, mas como convite a olhar com coragem para o seu coração. Pense em exemplos práticos. A procrastinação que adia um pedido de perdão, a indiferença que silencia uma palavra de carinho, o orgulho que impede um pedido de ajuda, pequenos gestos que juntos constroem muros quase invisíveis. E se o sentimento de vazio ou repetição não for castigo, mas um convite à reavaliação e renovação? Imagine por um momento que a vida é uma casa. Às vezes as cortinas se enchem de pó, as janelas emperram e a luz que sempre entrou com facilidade começa a falhar. Não é que a casa estragou, é que ela precisa de limpeza, de manutenção, de atenção. Assim também com nossa caminhada espiritual. O que parece estagnação pode ser um chamado para arrumar a bagunça interior e receber aquilo que estava esperando. Limpar as janelas não exige obras grandiosas. Pode bastar uma conversa sincera, um ajuste na rotina de oração ou cortar um hábito tóxico. Como névoa encobrindo a luz, existem escolhas que vestem nossos dias de sombra e distanciam a presença divina. Uma palavra não dita, uma oração feita por obrigação, um orgulho que nos impede de pedir ajuda. Tudo isso se empalidece e cria um véu tênue entre você e a clareza que Deus quer trazer. Às vezes a névoa é tão sutil que nem percebemos que ela começou a subir, até que o dia já parece nublado demais para ver o brilho do céu. Pense na névoa como aquele mofo discreto no rodapé. No começo, quase não se nota. Com o tempo, espalha-se. Reconhecer isso cedo evita que a escuridão se torne parte permanente da casa. Poucos percebem, mas há sinais e alertas que indicam exatamente quando suas ações estão te afastando do que realmente importa. Esses sinais não chegam em anúncios estrondosos. Chegam como pequenas interrupções, uma relação que não flui, uma oportunidade que passa, um coração inquieto que não encontra paz. Aprender a reconhecer esses sinais é quase como receber um mapa. Ele aponta onde estão as rachaduras e como consertá-las para que a luz volte a entrar. Por exemplo, se você percebe que evita encontros, evita orar ou sempre justifica atitudes com desculpas, esses são pontos do mapa onde o reparo é urgente. Ao longo deste vídeo, você vai aprender a identificar esses sinais e como pequenas mudanças podem abrir caminho para bênçãos perdidas. Não prometo soluções mágicas, mas prometo clareza e passos práticos. Veremos juntos como gestos simples, uma mudança de atitude, um pedido de perdão, uma oração sincera, podem transformar o curso de uma história inteira. A graça de Deus muitas vezes chega pela porta que você decide destrancar com honestidade. Falaremos de passos concretos, listar hábitos, estabelecer rituais diários, buscar acompanhamento e praticar atos de reconciliação que reconstroem laços. Sua história pode mudar com ajustes de rota e escolha consciente. Não é preciso esperar um terremoto interior para começar a agir. Ajustes delicados e contínuos produzem viagens longas e seguras. Pense no piloto que corrige a rota a cada milha. São os pequenos movimentos que evitam grandes tempestades. Da mesma forma, sua vida espiritual se sustenta na constância de escolhas que honram a conexão com o Pai. Pequenas práticas, como reservar 5 minutos de silêncio pela manhã, ler uma passagem bíblica ou telefonar para alguém ferido pelo orgulho, fazem diferença no trajeto. Quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase "rumo ao alto" e a cidade de onde está assistindo ao vídeo. Seu comentário pode ser o início de uma nova caminhada. Ao declarar isso, você não está apenas se comprometendo em silêncio.
Você está dando um passo público de fé. É um gesto simbólico, mas poderoso, que muitas vezes é o primeiro ato de uma transformação verdadeira. Compartilhar sua cidade é lembrar que essa jornada é vivida em comunidade, não isoladamente. Quando alguém vê sua cidade ali, entende que não está só. Cria-se uma rede local de suporte e responsabilidade mútua. Quando você se manifesta aqui, inspira outros e fortalece uma comunidade que busca a presença e a transformação. Cada testemunho, cada rumo ao alto deixado nos comentários é como uma vela acesa em conjunto, ilumina cantos que um único ponto de luz não alcançaria. Aqui formamos uma rede de encorajamento, onde o que um confessa com coragem dá força ao outro para confessar também. Há poder também em relatos práticos. Quem conta como pediu perdão ou voltou a orar, motiva quem ainda teme dar o primeiro passo. Esta conversa é um alerta divino, mas também é uma chance de cura e reconexão. Não vim para apontar dedos, vim para estender a mão. Às vezes, o santo incômodo que sentimos é o sopro de Deus nos lembrando que Ele quer ser mais presente, mais atuante e que nós podemos abrir espaço para isso. Aceitar o alerta é permitir que a cura aconteça, e cura, por sua própria natureza, transforma. A cura pode vir em sessões de diálogo, em confissões sinceras, em pequenos rituais de restauração. E cada um desses atos vai desfazendo os nós que nos prendem. Sinta-se convidado a permanecer atento e aberto. Não fechamos esta porta sem antes olhar para dentro e entender o que precisa ser reparado. Se houver medo, venha com coragem. Se houver vergonha, venha com humildade. Se houver descrença, venha com um coração curioso. Tudo isso tem lugar aqui. E Deus, em sua infinita bondade, fará o resto quando você estiver disposto a caminhar. Comece com algo simples. Escreva uma lista do que pesa. Escolha um item para trabalhar nesta semana e compartilhe um progresso. Assim, a transformação se torna prática e mensurável. Segure na fé e persevere. Vamos mergulhar juntos nessa jornada de discernimento e transformação. Nem todo afastamento é visível. Muitas vezes, a distância que sentimos de Deus não se faz por grandes falhas ou eventos dramáticos, mas pelo acúmulo silencioso de pequenas escolhas que, como fumaça, vão tornando o ar difícil de respirar. Há um mistério sutil nesse alerta. As bênçãos não se evaporam de uma vez. Elas se afastam aos poucos, quase sem alarde, quando permitimos que hábitos rotineiros substituam a sensibilidade do coração. É nesse terreno tênue, entre o cotidiano e o sobrenatural, que precisamos olhar com coragem e clareza. Pense numa estrada longa ao entardecer. Se vez por outra, você desvia alguns centímetros da pista, a princípio, nada parece diferente. Mas aqueles pequenos desvios, multiplicados por quilômetros, levam você para longe do destino planejado. Assim são os hábitos, um esquecimento de oração aqui, uma resposta ríspida acolá, um pensamento repetido que vai minando a comunhão. Sem perceber, você já não está mais no centro da rota onde Deus deseja caminhar com você. A Bíblia nos revela histórias que descrevem esse processo com aguda sensibilidade. Sansão, cuja força era um dom manifestado em vitórias visíveis, perdeu o essencial aos poucos. Não foi um único erro que lhe tirou a força, mas uma série de aproximações perigosas, uma confiança mal colocada, um coração suavemente seduzido por hábitos que o afastaram do propósito divino. Do mesmo modo, Davi experimentou momentos em que a paz divina lhe era negada. Não porque Deus abandonou, mas porque atitudes humanas alteraram a atmosfera de sua vida. Antes de perceber plenamente, ele sentiu a ausência da paz que costumava habitar. Existe um ciclo invisível. Primeiro, uma atitude corriqueira, a oração tornada obrigação, o amor que perde gestos, a sinceridade que se perde em justificativas. Em seguida, uma alteração no ambiente espiritual.
a tranquilidade que cede espaço para a inquietação, portas que antes se abriam com facilidade, que agora se fecham com ruídos imperceptíveis. Por fim, um estado onde grandes oportunidades já não se alinham, porque as pequenas coisas foram desligando as conexões com o céu. Este ciclo não é uma sentença eterna, é um padrão que pode ser identificado, interrompido e transformado. Hoje, você está convidado a olhar com honestidade para seus dias. Pergunte a si mesmo com calma e sem defesa: será que há sinais de alerta no meu dia a dia? Observe suas rotinas, suas conversas, os pensamentos que repetidamente lhe ocupam. Será que você tem cedido ao pragmatismo que anula a oração? Ou tem preferido a justificativa rápida em vez do reconhecimento sincero diante de Deus? A autoanálise não é acusação, é um ato de amor para com sua própria caminhada espiritual. Prometo clareza nesta jornada. Cada parte deste vídeo trará à tona um sintoma específico, um padrão que muitas vezes passa despercebido e um caminho prático para restaurar a presença divina. Não se trata de apenas apontar problemas. Trata-se de trazer luz onde há sombras para que possamos juntos restabelecer comunhão, reabrir portas e recuperar aquilo que foi silente e gradualmente perdido. Haverá identificação e haverá solução, e a intenção é que você saia daqui com entendimento e ferramentas para agir. Seja gentil consigo mesmo enquanto faz esse diagnóstico interior. Não é sobre condenação, nem sobre somar culpa, é sobre libertação. O amor de Deus sempre aponta o caminho de volta com paciência e compaixão. Ele não quer que você se arrase por ter errado. Ele deseja que você reconheça onde desviou o olhar e volte a caminhar em direção à luz. Por isso, encorajo você a acolher cada insight, não como ataque, mas como convite para a restauração. A maior bênção pode estar a um ajuste de atitude de distância. Às vezes, uma correção de rumo, um pedido de perdão, um momento de entrega, uma concordância humilde com a verdade, basta para que portas longamente emperradas voltem a se abrir. A urgência está em não deixar que o tempo transforme um pequeno desvio em um abismo. Ignorar os sinais é como fechar portas que só Deus poderia abrir. É perder o tempo oportuno, onde a intervenção divina faria toda a diferença. Não tema começar de novo. Começar é um ato de coragem e de fé. Cada cuidado que você toma hoje para realinhar suas prioridades espirituais cria um novo fluxo de presença divina em sua vida. E não se trata de mudar por desempenho, mas por desejo de reencontro. Reencontrar a paz, reencontrar a direção, reencontrar a alegria que brota da intimidade com o Pai. Vamos caminhar juntos, sem julgamentos e com muita ternura. Nos próximos momentos, vou apontar sinais de alerta, pequenos sintomas que, quando compreendidos, se tornam portas de entrada para a restauração. Prepare seu coração para ouvir, para revisar e para agir. Lembre-se, reconhecer é o primeiro passo para a cura. Decidir é o passo que abre caminho para a bênção. Segure na fé e marque a intenção de renovar suas escolhas diárias. A rota de volta ao centro da vontade de Deus começa com atenção às pequenas decisões. Se você permitir, hoje será o dia em que esses sinais deixarão de ser um alarme distante e se tornarão o chamado de Deus para uma vida restaurada. A graça começa quando acolhemos o chamado à mudança. Há um momento sutil em que a fé começa a perder calor. Não é um terremoto dramático, mas uma geladeira que vai esfriando lentamente. Chama-se indiferença espiritual e é o começo silencioso do distanciamento. Não se trata apenas de faltar à igreja de vez em quando. Trata-se daquela rotina com coração desligado, orações rezadas como lista de supermercado, leituras bíblicas feitas por obrigação, louvor que ecoa mais nos lábios do que no peito,
Quando a alma entra em piloto automático, os sinais aparecem primeiro como pequenas rachaduras, falta de alegria, secura ao orar, distração durante a palavra, sensação de cumprir dever em vez de viver em canto. Jesus foi incisivo quando confrontou os líderes religiosos de seu tempo. Ele não atacou a lei em si, mas a forma como a prática havia perdido o propósito. Os fariseus mantinham rituais, julgavam com precisão moral, mas tinham corações frios. Eram uma advertência viva de que religiosidade sem paixão empobrece a vida espiritual. Quando as práticas não geram encontro com o Deus vivo, tornam-se vazios ritualismos que não alimentam a alma. Essa advertência é para nós hoje. Não é sobre abandonar a disciplina, mas sobre restaurar a intenção por trás dela. Pense em uma pessoa que desde jovem cresceu com horários de oração, com versículos memorizados e presença constante na comunidade. Anos depois, ela continua com as mesmas práticas, mas algo mudou. As palavras antes vivas agora soam mecânicas. As promessas antes coloridas parecem distantes. E ao abrir a Bíblia, os olhos correm sem que o coração pare. Talvez ela até sinta culpa, deveria estar mais conectada, e responde com mais esforço, maior frequência, mas sem fruto. Esse relato cotidiano é tão comum que passa despercebido. A indiferença pode parecer humildade ou cansaço, quando na verdade é um pedido de socorro da alma. É a voz de Deus chamando: volte, venha para junto de mim de verdade. Espiritualmente, a indiferença é traiçoeira porque camufla o abandono. Não é um ato de rejeição dramático, é a ausência de ardor que permite que outros sinais negativos se instalem. Onde há frieza, a fé perde resistência. As decisões tomam um rumo diferente. As bênçãos demoram a aparecer porque a comunhão que atrai a presença foi enfraquecida. A vida deixa de pulsar com expectativa e passa a circular em círculos, orações repetidas, compromissos cumpridos, sem renovação. Reconhecer isso é o primeiro passo para restaurar a estrada que leva de volta ao encontro com Deus. Se você sente apatia ao orar ou reluta ao abrir a Bíblia, escute. Isso não é apenas cansaço. É um sinal divino pedindo reconexão verdadeira. A aplicação prática começa com honestidade interior. Pare um momento e faça um inventário das suas motivações. Por que eu oro? Para pedir, para agradecer, por hábito, para ser visto. Pergunte-se também como você tem reservado espaço para ouvir. Quando foi a última vez que você entrou em um tempo de oração sem procurar por resultados imediatos, apenas para estar com Deus? Essa distinção é vital. Rituais mantêm o corpo em movimento. Relacionamento transforma o coração. Algumas práticas concretas podem ajudar a romper o piloto automático. Primeiro, desacelere. Antes de iniciar sua oração, faça silêncio por 2 minutos. Respire. Deixe que a presença de Deus se torne a primeira coisa que você ouve. Segundo, substitua listas por conversas. Em vez de discorrer por tópicos, fale com Deus como faria com um amigo. Conte frustrações, espere momentos de silêncio, permita que Ele fale por meio de uma palavra, um versículo ou até uma lembrança. Terceiro, varie o formato. Se suas leituras se tornaram mecânicas, experimente leitura meditativa, lectio divina. Escreva o que toca seu coração, cante um hino antigo sem preocupação com a performance. Quarto, busque comunidade que estimule o coração. Um irmão que intercede, um grupo de estudo que questiona, um mentor espiritual que lembra a importância do primeiro amor. Por fim, pratique pequenos atos de entrega, serviço ao próximo, jejum por intenção, ou simplesmente passar tempo em adoração silenciosa. A analogia do piloto automático é útil. Imagine um avião que, após longas horas, entra em modo automático. Se ninguém verificar instrumentos e horizonte, ele pode desviar gradualmente de sua rota. Assim, acontece conosco. A rotina sem vigilância nos empurra para longe do destino que Deus planejou.
Mas também há boas notícias. Reprogramar o piloto é possível. Ajustes simples de postura e atenção trarão de volta o calor perdido. Deus não quer rituais, mas relacionamento. Essa frase não é apenas consolo, é chamado à ação. Redefina suas práticas como portas para o encontro, não como muletas de religiosidade. Não ignore o vazio, transforme-o em ponte para o novo. Use a sensação de apatia como bússola que aponta para onde Deus deseja operar. Em vez de se envergonhar por sentir-se distante, faça um gesto, levante-se para orar. Marque um horário de silêncio com Deus. Escreva uma carta de oração onde você despeja tudo que está dentro. Às vezes, a reconexão começa com admitir vulnerabilidade. Estou frio, Senhor. Volte a me aquecer. Permitir-se essa humildade abre espaço para o Espírito agir. Como está a sua rotina espiritual hoje? Observe sem julgar. Existem momentos onde você automaticamente repete palavras. Há atividades religiosas que lhe deixam mais cansado do que cheio. Quais atitudes fazem seu coração vibrar? Ao responder com sinceridade, você terá o ponto de partida para reavivar a fé. Lembre-se, um encontro renovado com Deus começa quando transformamos hábito em intimidade, devoção em deleite. A indiferença abre espaço para outros sinais ainda mais evidentes de afastamento. Segure essa verdade com ternura. Reconhecer o frio é o primeiro ato de coragem para acender novamente a chama. Vá, comece agora a pequena mudança que seu coração pede e permita que o calor da presença divina volte a iluminar seus dias. Há um tipo de silêncio que não é paz. É a confiança em si mesmo transformada em muralha. Quando o coração se fecha na crença de que tudo depende do próprio braço, algo vital começa a faltar. Não apenas uma porta que se fecha, mas uma presença que se afasta. O orgulho espiritual e a autossuficiência são como construções altas e sólidas que erguemos ao redor da alma. Parecem proteger, mas na verdade isolam. Acreditar que podemos resolver tudo sem Deus é correr o risco de perder o calor das bênçãos que só a dependência humilde pode atrair. A Bíblia traz um exemplo claro dessa dinâmica em Nabucodonosor. Rei poderoso, dono de conquistas e glórias, ele se orgulhou de sua força e das obras de suas mãos. Foi então que Deus o humilhou, fazendo-o experimentar a fraqueza da condição humana até que, em humildade, reconhecesse a soberania do Criador. A história não é apenas sobre queda, é sobre o caminho de volta. Quando o orgulho é quebrado e a boca confessa a grandeza do Senhor, a restauração acontece. Nabucodonosor aprendeu que a verdadeira grandeza não reside na autossuficiência, mas na capacidade de render-se à mão que sustenta o universo. No dia a dia, o orgulho se disfarça com facilidade. Aparece quando você prefere controlar cada detalhe de uma decisão, quando acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza, quando não confessa erros por temer perder prestígio. Surge em quem acredita que o próprio esforço é suficiente para garantir o futuro, em quem recusa conselho espiritual porque sabe o que faz. Observamos pessoas que não reconciliam relacionamentos por orgulho, que não consultam a Deus em projetos importantes por medo de ouvir orientações que contradigam seus planos. Essa autodependência constrói muros que impedem a entrada da novidade divina, tão necessária para brotar bênçãos inéditas. Imagine um jardim cercado por uma muralha muito alta. A intenção dessa proteção é preservar. Contudo, ao bloquear as intempéries e possíveis invasores, ela também impede que o sol aqueça certas plantas, que borboletas tragam polinização e que a chuva chegue em sua plenitude. Aos poucos, aquele espaço se empobrece, as flores perdem cor e o solo adoece. Assim acontece com o coração que se fecha no orgulho. A luz, o frescor e a graça são retidos e o jardim interior decai.
A bênção divina atua como sol e chuva, não para destruir a autonomia, mas para fecundar o que só cresce na dependência. Se você percebe sinais de autossuficiência em sua vida, saiba que o primeiro passo não é o autojulgamento, mas o reconhecimento gentil. Pergunte a si mesmo: onde eu tenho insistido em dar as ordens? Em que áreas da minha vida recuso a mão de Deus? Há decisões que tenho tomado sem buscar oração, atitudes que justifico como ser maduro, mas que na verdade são mecanismos de controle. A humildade começa quando olhamos para essas perguntas sem pressa, dispostos a admitir que não precisamos carregar o peso sozinho. Aplicar essa lição é, acima de tudo, praticar rendição rotineira. Isso significa entregar a Deus as pequenas e as grandes decisões, financeiras, emocionais, profissionais e familiares. Praticar momentos de silêncio pedindo direção. Convidar irmãos confiáveis a orar com você. Ler textos bíblicos que confrontem o ego. Tudo isso é disciplina do coração. Não se trata de abdicar do esforço humano. Trabalho e planejamento continuam, mas de reconhecer que a providência divina muitas vezes opera onde o nosso braço alcança limites. Exemplos práticos ajudam a tornar essa mudança concreta. Se tem sido difícil pedir ajuda, comece por uma simples confissão a alguém de confiança. Estou cansado, não sei como resolver isso sozinho. Se evita conselho espiritual, marque um encontro com seu pastor ou um mentor e exponha o que te preocupa. Se confia apenas em suas próprias estratégias financeiras ou profissionais, entregue em oração esses planos e peça direção específica. Então, espere ouvindo. Pequenos atos de vulnerabilidade desconstroem a muralha aos poucos e permitem que a luz invada o jardim. Lembre-se, a verdadeira força não é a capacidade de permanecer imune às dificuldades, mas a coragem de admitir dependência e vir ao trono da graça. Não confie só no próprio braço, confie na mão que pode tudo. Repetir isso como um lema diário pode reprogramar escolhas que hoje parecem naturais. A humildade tem um efeito prático. Ela atrai a intervenção divina. Onde há entrega sincera, portas muitas vezes fechadas começam a abrir. Soluções inesperadas surgem, relacionamentos se regeneram. Não é vergonha ser limitado, é condição humana. Existe libertação quando você declara: Senhor, eu reconheço que preciso de Ti. A confissão de vulnerabilidade é um convite para que Deus manifeste sua força. E a cada gesto de entrega, você retira os tijolos dessa muralha que mantivera a bênção distante. Há um poder restaurador em ajoelhar-se, em chamar por ajuda, em admitir fraqueza. É nesse lugar que o Pai encontra espaço para agir. Hoje, proponho um exercício simples. Escolha uma área onde tem mantido controle exagerado. Talvez a família, o trabalho, suas finanças ou sua imagem, e entregue-a em oração com palavras concretas. Se puder, compartilhe essa entrega com alguém que te acompanhará em oração. Observe nos dias seguintes como pequenas portas se abrem quando há humildade. E quando a tentação do orgulho voltar, recorde-se da história de Nabucodonosor, que foi restaurado após reconhecer quem sustentava sua vida. Além do orgulho e da autossuficiência, há outros sinais silenciosos que roubam a presença divina. E no próximo passo, vamos olhar para um desses sinais que pesa no coração e impede a leveza de viver. Guardar mágoas é como aceitar morar numa casa com as janelas fechadas. Você pode resistir ao vento, mas também impede que a luz entre. A falta de perdão tem esse efeito silencioso. Vai se aninhando no coração, ocupando espaços que deveriam ser destinados à paz, à esperança e à recepção das promessas de Deus. Quando seguramos ressentimentos, cria-se um peso interno que nos inclina para baixo e nos torna menos sensíveis à voz do Pai. É um peso que rouba a paz e fecha portas que muitas vezes estavam abertas para bênçãos.
Jesus deixou ensinamentos claros sobre essa necessidade. No Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir perdão e a perdoar. E logo em seguida adverte: se não perdoarmos, nossa comunhão com o Pai fica comprometida. Na parábola do servo incompassivo, vemos claramente que aquele que recebeu misericórdia foi chamado a estender misericórdia. Quem manteve a dívida no peito sofreu a consequência de perder a liberdade que havia sido concedida. Perdoar, portanto, não é um mero conselho moral. É condição para viver em plenitude a experiência do reino. No cotidiano, a falta de perdão se manifesta de formas sutis e persistentes. Talvez você acorde relembrando uma ofensa antiga, revivendo frases, revivendo traições. Talvez você participe de reuniões em família, mas mantenha o coração fechado para reconciliações, ou prefira o silêncio que alimenta mágoas em vez do diálogo que cura. No trabalho, a recusa em perdoar um colega que nos prejudicou cria tensão que corrói nossa produtividade e alegria. Em relacionamentos amorosos, palavras guardadas tornam-se minas que explodem em momentos de fragilidade, impedindo intimidade verdadeira. Essas atitudes não só prejudicam quem nos magoou, mas principalmente a nós mesmos. Criam bloqueios para o fluxo de bênçãos materiais e espirituais. Espiritualmente, a falta de perdão fecha janelas internas. Quando o coração está pesado, a oração se torna difícil, porque a comunhão é interrompida por um muro invisível. A fé que antes era viva pode se tornar estéril diante de oportunidades que passam despercebidas. Bênçãos financeiras podem não se concretizar simplesmente porque carregamos em nós um obstáculo que impede o curso do favor. Relações que poderiam ser restauradas ficam estagnadas, e a saúde emocional e física sente o impacto desse acúmulo de amargura. Perdoar não é um gesto opcional, é um canal que precisa estar desobstruído para que a graça se manifeste. É importante entender o que perdoar não é. Perdoar não significa negar a dor, relativizar o erro ou abrir mão de proteger-se de abusos. Perdoar também não é reconciliar automaticamente sem discernimento. Em muitos casos, perdoar exige estabelecer limites saudáveis. Perdoar é uma decisão de liberar o outro do débito que ele tem com você. É deixar o julgamento nas mãos de Deus e retirar de si a carga do rancor. Perdoar é um ato de liberdade para quem perdoa, antes de ser um favor concedido ao ofensor. Praticamente como dar os primeiros passos. Primeiro, reconheça honestamente a mágoa, nomeie o que aconteceu, identifique as emoções, raiva, tristeza, humilhação, e não tenha pressa em reduzir a profundidade do que sente. Sem reconhecimento não há cura. Em seguida, tome a decisão intencional de perdoar. Isso pode ser feito em oração, em voz alta, dizendo a Deus que você escolhe liberar aquele peso. Às vezes, é necessário comunicar ao ofensor. Outras vezes, o perdão é um ato interno que não precisa de aplausos. Escreva uma carta que não precisa ser entregue. Coloque nela tudo o que precisa ser dito e depois queime, rasgue ou guarde como sinal de entrega. Use um ritual simbólico. Pegue pequenas pedras que representam ressentimentos e solte-as num rio ou num recipiente com água, visualizando a corrente levando o peso embora. A analogia é clara. Aquelas pedras no leito do rio criam turbilhões e impedem o fluxo. Soltar as pedras é permitir que a água retome seu curso. A leveza só chega onde o perdão foi plantado. Outra prática poderosa é pedir a Deus que transforme a memória da dor em aprendizado. Ore pedindo que a mágoa seja convertida em sabedoria e compaixão. Muitas vezes, pedir a graça de amar o ofensor é o passo que nos liberta mais profundamente. Busque apoio pastoral ou de um amigo maduro quando a ferida for profunda. Não somos feitos para carregar sozinhos fardos que ultrapassam nossa capacidade de resistência.
terapia, aconselhamento e grupos de acompanhamento também são caminhos legítimos para a reconstrução. Lembre-se, perdoar não anula justiça. Em situações de abuso ou crime, perdoar é um processo interno que pode ocorrer paralelamente à busca de justiça e à proteção necessária. Às vezes, perdoar é também permitir que Deus seja o juiz e confiar que Ele cuidará das consequências. Isso nos libera da sede de vingança e nos recoloca na posição de quem recebe e dá graça. A transformação que o perdão traz é palpável. A respiração se acalma, o sono melhora, as relações se tornam menos reativas e a oração ganha autoridade renovada. Não é mágica instantânea, mas é um movimento de restauração que abre espaço para novas bênçãos. Não carregue pesos desnecessários, eles impedem o avanço. Ao liberar, você não apenas alivia seu próprio coração, você cria ambiente fértil para Deus agir em áreas que estão estagnadas. Então pergunte-se agora com coragem, com quem você precisa viver o milagre do perdão hoje? Pode ser alguém que ainda vive perto de você ou uma memória que insiste em voltar. Faça um ato concreto ainda hoje. Pode ser uma oração curta, uma carta escrita, um pedido de desculpas, ou simplesmente a decisão de não voltar a alimentar o ressentimento. Escolha um pequeno gesto de libertação e coloque-o em prática. Perdoar é abrir mão de uma dívida e, ao mesmo tempo, abrir mão de um peso que impede o seu avanço. A cada perdão concedido, uma janela se abre e a luz de Deus pode entrar com mais força. Não carregue pesos desnecessários, eles impedem o avanço. A leveza só chega onde o perdão foi plantado. O próximo sinal envolve atitudes com o mundo à sua volta. Existe uma linha tênue entre o benefício legítimo e a vantagem obtida às custas da verdade. Quando permitimos que meias-verdades, omissões calculadas ou acordos escusos se instalem, não é apenas nossa reputação que se desgasta, é a própria casa espiritual que começa a apresentar trincas. Desonestidade nos relacionamentos e nos negócios não é apenas uma falha ética, é um sintoma de coração dividido, e onde o coração se divide, a presença de Deus se afasta. Na Escritura, encontramos um caso dramático e didático: Ananias e Safira, Atos 5. Eles concordaram em apresentar aos olhos da comunidade e da liderança uma quantia integral de uma venda, mas retiveram parte para si, mentindo sobre a oferta. A repercussão foi imediata e severa, não para infligir punição gratuita, mas para revelar que a mesma comunidade que experimentava a graça e a transparência precisava permanecer pura de falsas aparências. O episódio mostra que Deus valoriza mais o interior do que a aparência exterior. A mentira que parece pequena diante dos homens é grande perante o Senhor. Esse exemplo bíblico nos chama a atenção. A desonestidade, mesmo disfarçada de habilidade ou necessidade, corta o fluxo da bênção porque quebra a confiança. E a confiança é terreno fértil para a manifestação divina. Na vida cotidiana, as manifestações de desonestidade nem sempre chegam com grande estrondo. Muitas vezes aparecem como sutis escolhas que justificamos. Omitir informações em uma negociação para não perder negócio. Inflar um currículo para parecer mais competente. Esconder erros de um parceiro por medo das consequências. Prometer algo que não podemos cumprir para agradar no momento. Manipular situações emocionais para obter vantagem. No mundo dos negócios, pode ser um desconto aplicado sem informar a equipe, uma comissão não repassada, uma contabilidade criativa que maquilha resultados. No âmbito pessoal, é a pequena mentira para escapar de uma conversa difícil, o segredo mantido que corrói a intimidade. Esses atos, em conjunto, formam uma teia que vai estrangulando a clareza, a paz e as possibilidades de crescimento. A interpretação espiritual é direta. A desonestidade cria rachaduras invisíveis no alicerce da sua vida.
Onde há duplicidade, a luz não entra plenamente. Deus se revela na verdade, porque a verdade liberta, desobstrui caminhos e estabelece relacionamentos saudáveis. Quando abrimos espaço para a manipulação e a falsidade, estamos, sem perceber, bloqueando portas que poderiam ser abertas por integridade. A bênção habitando em sua casa ou empresa depende, em grande parte, da confiança que outros depositam em você. E a confiança nasce da coerência entre palavra e ação. Mas a boa notícia é que restauração é possível. A Bíblia também nos apresenta exemplos de retorno à integridade. Lembre-se de Zaqueu, Lucas 19. Um homem que, embora tivesse enriquecido por meios questionáveis, escolheu devolver e reparar o que havia tomado. Sua postura resultou em restauração e salvação. Isso nos mostra que o caminho de volta inclui arrependimento ativo e restituição concreta. Não basta sentir remorso. É necessário consertar o que foi quebrado. Aplicação prática. Comece com uma auditoria honesta de sua vida e de seus negócios. Faça perguntas simples e diretas. Estou sendo completamente transparente com meus sócios, empregados, família e amigos. Há omissões que escondo por orgulho ou medo. Existem obrigações financeiras, promessas ou compromissos que venho adiando e que hoje posso reparar? Em seguida, implemente ações concretas, revele o que foi escondido, ofereça restituição quando necessário, alinhe seus contratos e práticas com padrões claros de transparência. Crie processos que evitem a tentação de manipular, auditorias periódicas, prestação de contas, políticas internas justas, termos claros de negociação, comunicação aberta com parceiros. No relacionamento pessoal, a restauração passa pela confissão e pela coragem de enfrentar o desconforto. Diga a verdade, mesmo que isso gere dor. Peça desculpas sem justificativas. Ofereça tempo e ações que comprovem a mudança. Busque aconselhamento pastoral ou uma pessoa madura em fé que possa apoiar esse processo. E lembre-se, pequenas ações de verdade cotidiana, como cumprir prazos, admitir erros, entregar o que prometeu, são sementes que produzem grande colheita espiritual. Espiritualmente, peça ao Espírito Santo sensibilidade para identificar onde a meia-verdade tomou espaço. Ore pedindo coragem para ser íntegro e humildade para reparar. Faça um pacto simples. Nas pequenas e nas grandes coisas, serei verdadeiro. A prática da verdade também traz paz interior. Quando a sua palavra é firme, não há peso de duplicidade sobre a consciência. Use analogias para fixar. Imagine que seu projeto, seja uma família, um ministério ou uma empresa, é uma casa construída sobre rocha. Uma trinca pode parecer pequena no início, uma fissura na parede. Se ignorada, a trinca cresce, infiltra água, compromete vigas e, a longo prazo, pode derrubar tudo. Assim é a desonestidade. Uma pequena vantagem momentânea que com o tempo corrói o que poderia ter sido sólido e duradouro. Ou pense em uma fonte de água. Se contaminarmos uma parte, toda a água pode se tornar imprópria para consumo. A falta de sinceridade contamina a comunidade inteira e impede que a bênção circule livremente. Reafirme: a bênção habita onde reina a sinceridade. Não negocie sua verdade por benefícios momentâneos. Cada vez que você escolhe a integridade, você abre espaço para que Deus atue livremente em sua vida. E quando a restauração acontecer, não será apenas você que se beneficia. Todos ao seu redor sentirão a diferença. Relações mais profundas, negócios mais sólidos, ministérios mais frutíferos. Onde você pode restaurar a transparência em sua vida hoje? Talvez seja pedir perdão a um sócio, prestar contas de um projeto, ajustar preços ou salários, confessar uma mentira a quem foi ferido ou simplesmente começar a praticar a verdade nas pequenas promessas. Faça disso um ato de fé.
Reconciliação com o outro é também reconciliação com Deus. Os sinais permanecem, e o próximo alerta pode estar nas pequenas distrações. Há uma força sutil que corrói a alma sem fazer barulho. A atitude de ver apenas o que falta. Quando nos acostumamos a recorrer primeiro à reclamação, plantamos uma semente que brota em olhos que só enxergam ausências, corações que só sentem queixas e mãos que fecham diante dos presentes de cada dia. A Bíblia nos dá um exemplo claro e doloroso. O povo de Israel no deserto. Eles foram libertos, viram milagres, cresceram na provisão diária do pão do céu e ainda assim murmuraram. A ingratidão transformou o espaço da libertação em um deserto emocional e espiritual. As janelas de oportunidade se fecharam por causa da voz que insistia em repetir o não tenho em vez do obrigado. No cotidiano, a reclamação tem faces tão comuns que nem percebemos quando ela se estabelece como rotina. Acordar e já listar problemas, trânsito, contas, sono inacabado. Nas conversas, sempre destacar o que deu errado e raramente dividir uma pequena vitória. Nas redes sociais, amplificar insatisfações e ignorar motivos de agradecimento. Há casais que, depois de anos, lembram mais das falhas um do outro do que dos gestos de cuidado. Profissionais que focam nas metas não atingidas e esquecem do caminho percorrido. Esses padrões tornam a alma enregada, impermeável à gratidão. E com isso, fecham portas que Deus poderia abrir. A interpretação espiritual é direta. A gratidão é uma chave. Quando agradecemos, reconhecemos a mão de Deus nas pequenas coisas. Abrimos nossos olhos para ver provisão onde antes só havia escassez. A reclamação, por outro lado, funciona como um padrão que constrói um hábito de escassez no coração. Assim como o povo que murmurou no deserto perdeu visões e oportunidades, nós também podemos ver diminuir a presença de Deus em nossas vidas quando alimentamos o lamento. Não se trata de evitar honestidade. Reclamar pode até sinalizar necessidades reais, mas do tom persistente que nega reconhecimento e bloqueia a ação da graça. Prático e simples. Comece e termine o dia, agradecendo mesmo pelas mínimas conquistas. Ao abrir os olhos, diga mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato. Ao deitar, repita o mesmo. Transforme o hábito de reclamar em um hábito de contar bênçãos. Faça uma lista física. Escreva diariamente 3 motivos pelos quais você agradece. Em poucos dias, seu olhar começará a mudar. Em vez de automaticamente ver o copo meio vazio, você treinará a visão para notar gotas de água, luz entrando pela janela, um rosto amigo que te cumprimentou. Esses exercícios reprogramam a mente e aclaram o coração para as iniciativas divinas. Permita-me uma analogia. A atitude que cultivamos é como a semente que lançamos na terra. Se plantamos lamento, colheremos um terreno seco e pedregoso que pouco retém chuva e produz escassez. Se semeamos gratidão, regamos aquela terra com reconhecimento, valorização e alegria. E cedo ou tarde, colheremos abundância. Onde há gratidão, abundam milagres. Essa não é apenas uma frase bonita, é a verdade prática de uma fé que responde ao reconhecimento. Deus honra corações que sabem agradecer. Ele abre portas para os que reconhecem suas obras, mesmo nas pequenas coisas. Exemplos ajudam a vê-lo na prática. Imagine uma mãe que, cansada, só repete que sua vida é estressante. Se ela passar a nomear 3 coisas boas que aconteceram em cada dia, um sorriso do filho, uma refeição simples, um momento de silêncio, a sua paciência e esperança começam a se renovar. Um profissional que anota diariamente pequenas conquistas, uma tarefa concluída, um cliente satisfeito, um e-mail bem escrito, cria um arquivo de evidências da provisão que passa despercebida quando tudo o que se diz é não dá certo. Um casal que, ao final do dia, compartilha uma bênção e um pedido de gratidão,
Transforma a rotina em altar de reconhecimento, fortalecendo a comunhão. A prática não precisa ser rebuscada. Pode começar com um simples exercício agora. Pare por um minuto e responda sinceramente. Quais 3 motivos você tem para ser grato hoje? Escreva-os, leia em voz alta. Sinta seu peito amolecer. Esse pequeno ato quebra o ciclo da reclamação e abre espaço para a ação de Deus. Permita também que suas palavras mudem. Substitua na sua fala diária uma queixa por uma gratidão. Em vez de dizer, estou sobrecarregado, diga, sou grato pelo trabalho que me mantém alimentando minha família. Sem negar o esforço, você reconhece a provisão. Repetição para fixar. Troque o lamento pela celebração e veja a transformação. Faça dessa troca um compromisso diário. Quando a antiga tendência de reclamar surgir, lembre-se de substituir o pensamento com um agradecimento. Transforme as queixas em oração, falando com Deus sobre o que dói, mas também dizendo obrigado por aquilo que permanece. A gratidão não nega a dor. Ela muda o cenário em que a dor é vista, permitindo que a esperança volte a respirar. Se você tem crianças, ensine-as a contar bênçãos desde cedo. Se está em um grupo de fé, proponha que cada encontro comece com gratidões compartilhadas. Se trabalha sozinho, estabeleça um diário de gratidão que você lê mensalmente para recordar as dádivas. Pequenas práticas multiplicam-se e criam um ambiente propício à presença divina. Onde há gratidão, abundam milagres. Faça dessa verdade a sua bandeira hoje. Repare, a transformação começa no ponto onde você decide reconhecer o que é dado. Ao final deste momento, responda novamente. Quais 3 motivos você tem para ser grato hoje? Anote, compartilhe com alguém ou deixe no coração como semente. Chegamos ao momento de recomeço e reconexão. Encontramos juntos sinais de alerta que mostram como pequenas atitudes cotidianas, quando repetidas sem cuidado, podem roubar bênçãos e afastar você da comunhão com Deus. Hoje percorremos um caminho de reconhecimento. Vimos como a indiferença espiritual embota o coração, como o orgulho ergue muros que impedem a entrada da graça, como a recusa em perdoar prende a alma, como a desonestidade corrói alicerces e como a falta de gratidão transforma o que deveria ser louvor em lamentação. Cada um desses pontos não é apenas um item de lista. São sintomas palpáveis, sinais que falam direto ao âmago da sua caminhada. E reconhecer esses sinais é, por si só, já um passo revolucionário rumo à restauração. Parabéns por chegar até aqui. Quero elogiar sua coragem e sensibilidade. Buscar discernimento é um ato de humildade e de amor. Em um tempo em que muitos se contentam com respostas fáceis ou seguem rotinas por inércia, você escolheu olhar para dentro, questionar e querer mudar. Isso demonstra que você pertence a uma geração que não se acomoda diante do espírito de esterilidade. Você é alguém que deseja alinhar escolhas à vontade do Pai. Receba esta confirmação como um abraço divino. Deus honra quem deseja se alinhar com o seu coração. Reconhecer falhas é o começo de uma revolução pessoal e espiritual. Quando admitimos que algo precisa ser mudado, seja uma postura, uma palavra, um hábito, abrimos espaço para que Deus possa agir. Imagine um jardim onde por muito tempo pequenos espinhos foram deixados crescer. Eles cobrem o chão, roubam espaço das flores e impedem que a água chegue às raízes. Arrancar esses espinhos não é apenas limpar, é preparar o solo para que a vida floresça mais abundante. Do mesmo modo, admitir a indiferença, o orgulho ou a ingratidão é preparar o terreno para que bênçãos até então contidas possam descer sobre você. Para tornar isso prático, pense em exemplos concretos. No trabalho, a omissão em falar a verdade em uma reunião pode se transformar em um padrão que corrói sua integridade. Em casa, o orgulho em não pedir ajuda impede a reconciliação com quem mais ama. Nas finanças,
Pequenas desonestidades, como justificar despesas indevidas, são rachaduras que abrem caminho para prejuízos maiores. Reconhecer é nomear. Dizer, eu tenho sido indiferente, eu tenho alimentado meu orgulho, ou eu tenho retido perdão, já começa a dissolver o gelo do coração. Agora, convido você a um compromisso concreto. Se hoje, ao ouvir essas palavras, seu coração sentiu arrependimento, desejo de mudança ou mesmo um pequeno estremecimento, escreva nos comentários a frase, restaurarei minha caminhada. Declare em voz escrita esse novo tempo de comunhão. Ao falar, você não apenas se responsabiliza diante de si mesmo, como também se conecta com uma comunidade que caminha junto, e há poder no testemunho e na comunidade. Seu eu transformado pode encorajar outro irmão a dar o mesmo passo. Se ainda não é inscrito neste canal, peço que se inscreva agora. Acompanhar essas mensagens traz constância e composição para o seu crescimento. Inscrever-se é como plantar uma marca de compromisso. Toda vez que novas palavras de direção e fé chegarem, você será lembrado, fortalecido e alimentado. E se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Cada curtida amplia o alcance da palavra e ajuda a alcançar pessoas que talvez estejam perdidas nas mesmas lutas. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Muitas vezes somos enviados para ser ponte de restauração na vida de alguém que precisa ouvir exatamente o que ouvimos hoje. Engajar-se não é apenas um gesto digital, é um exercício espiritual. Comente suas experiências, compartilhe um testemunho breve, se já percebeu mudança em sua vida, ou diga em poucas palavras qual dos sinais mais chamou sua atenção. Seu relato pode ser o sopro de coragem na vida de outro. Quando você comenta e compartilha, multiplica a esperança. E lembre-se, a transformação se espalha quando nomes e histórias são trazidos à luz. Um testemunho simples sobre como perdoar alguém ou assumir a responsabilidade por um erro pode ser o mapa que orienta outra pessoa a dar o primeiro passo. Agora, proponho um pequeno exercício prático, para que a reflexão não termine aqui, mas se transforme em passos concretos. Escolha hoje uma ação entre estas e comprometa-se a cumpri-la por 7 dias. Reserve 10 minutos, 2 vezes ao dia, para orar sem roteiro. Fale com honestidade, escute em silêncio e anote o que sentir. Se não souber por onde começar, diga, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar hoje? E escreva as primeiras palavras ou imagens que vierem. Faça uma lista de 3 pessoas com quem precisa praticar o perdão ou pedir perdão. E envie uma mensagem. Faça uma ligação. Marque um encontro. Um exemplo prático. Escreva uma mensagem curta e sincera como, quero pedir desculpas por situação. Posso conversar com você? E envie ainda hoje. Registre diariamente 3 motivos de gratidão, por menor que pareçam. Depois de uma semana, leia a lista e observe como seu olhar muda. Para começar, anote algo sensorial. Um café quente, um sorriso, uma conversa que aqueceu. Declare a verdade em uma situação onde costumava omitir algo, seja no trabalho, na família ou nas finanças. Experimente dizer com calma, prefiro ser honesto sobre isso para preservar nossa confiança. E observe a paz que a integridade traz. Identifique uma área onde o orgulho domina suas decisões e peça a Deus por humildade. Entregue essa área a alguém de confiança para prestar contas. Por exemplo, escolha um amigo ou líder espiritual e combine um check-in semanal. Pequenos passos constantes produzem grandes mudanças. Não subestime o poder de um hábito refeito. A restauração não costuma ser dramática de uma hora para outra. Ela é feita de ajustes diários, de escolhas repetidas que, somadas, reescrevem sua história. Pense na vida como uma tapeçaria. Cada pequeno fio de humildade, perdão e gratidão vai tecendo um padrão novo, até que o conjunto revele uma obra restaurada. Agora, convido você a um momento de silêncio e escuta.
Desligue as distrações por alguns instantes. Respire fundo. Feche os olhos se puder. Permita que a presença de Deus te fale, talvez por meio de uma palavra, uma imagem, um chamado a agir, ou simplesmente por paz que aquieta a alma. Permaneça em silêncio por 1 minuto, 2 minutos, deixando que o Espírito revele o que precisa ser ajustado. Se desejar, use esse tempo para orar. Senhor, mostra-me onde errei, dá-me coragem para mudar e restaura o que foi perdido. Sinta a suavidade da graça te envolvendo enquanto você se dispõe à mudança. Ao retornar desse tempo de silêncio, receba uma bênção poética. Que sua vida seja como o sol que renasce a cada manhã, mesmo depois da noite mais escura, a promessa de luz. Que a presença divina volte a habitar seus dias com profundidade. Que as bênçãos que estavam represadas sejam liberadas em abundância. Que portas que se fecharam sejam abertas e que as perdas, onde houver arrependimento sincero, possam se transformar em ganhos redentores. Que cada atitude de humildade, cada perdão feito, cada verdade afirmada e cada agradecimento pronunciado sejam sementes destinadas a uma colheita de paz, provisão e propósito. Vá com fé. Não permita que o temor do passado impeça o passo em direção à restauração. A jornada não se conclui com este vídeo. Ela só começou de verdade quando você escolher agir. Siga restaurando seus caminhos. Confesse quando preciso, peça ajuda quando necessário. Perdoe generosamente, viva com integridade e agradeça continuamente. Deus está atento às suas escolhas, atento ao pequeno gesto que representa um grande movimento de coração. Ele vê o seu esforço, a sua sinceridade e, mais do que isso, vê a vontade pura do seu coração de voltar a Ele. Mantenha-se vigilante. Cada dia traz novas oportunidades de reconexão e milagre, que você as perceba com olhos renovados. Se estiver precisando de recursos práticos para continuar, meditações guiadas, roteiros de oração, exercícios de reconciliação, volte aqui, inscreva-se e acompanhe os próximos conteúdos. E lembre-se, mudar é um processo, não um evento. Haverá dias bons e dias desafiadores. Nas dificuldades, volte ao começo. Reconheça, arrependa-se, comprometa-se novamente e peça forças ao Senhor. Que a graça te acompanhe, que a paz mantenha seu coração firme e que a alegria de estar alinhado com Deus se torne a trilha sonora da sua vida. Restaurar sua caminhada é possível e começa agora no gesto consciente de buscar e ajustar. Estamos juntos nessa caminhada. Restaurarei minha caminhada e você aceitará esse chamado?